Teleaula Natal. Olá, meus queridos e queridas alunas do nono ano da Rede Municipal de Ensino. É com muita alegria que estamos aqui hoje para darmos continuidade às aulas de Geografia. Eu sou o professor João Silva, uso cabelos curtos, barbas, tenho uma cor clara, estou usando uma camisa amarela e calça jeans. O meu sinal em Libra é meu dedo indicador direito, estou levando aqui para o olho direito, fazendo um leve movimento circular. Hoje nós iremos trabalhar, a nossa aula de hoje terá 28 slides. Os slides eles estão na cor branca. O primeiro slide, na parte superior do vídeo de vocês, está o Secretaria Municipal de Educação, SMEI Natal. A nossa aula de Geografia, o nosso tema, ordem bipolar. Professor João, hoje será a aula 3. Vocês poderão acompanhar, como material de apoio, quem tiver à sua disposição, o livro didático, que ele está aí aparecendo no segundo slide. A cor do livro está em azul claro, tem 2 grandes círculos no centro da capa. E um desses círculos tem uma fotografia do satélite, de um satélite espacial, e no outro círculo o número 9, representando o nono ano. Esse livro é do projeto Araribá Mais Geografia, da Editora Moderna. Quem não estiver com esse livro em casa, a sua escola deve estar providenciando material de apoio para que vocês possam acompanhar as aulas de Geografia. No nosso terceiro slide, nós trazemos aqui para vocês o que é que você vai aprender nesta aula. O que é que nós vamos aprender hoje? Ordem bipolar, a corrida armamentista e espacial, a Guerra Fria e as áreas de influência dos Estados Unidos e União Soviética. No nosso próximo slide, o slide número 4, ele traz os objetivos da aula de hoje. Nesse slide, nós trazemos aí para vocês, no lado direito da tela, a imagem de 2 bandeiras, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da União Soviética. A bandeira dos Estados Unidos, ela tem faixas brancas e vermelhas, e na parte superior esquerda, um retângulo na cor azul com várias estrelas brancas. E a bandeira da Rússia, ela está toda em vermelho e na parte superior, o símbolo, com um martelo, a foice e uma estrela na cor amarela. E quais são os objetivos da nossa aula? Compreender o que foi a ordem bipolar. Identificar os elementos que caracterizam. Entender que a Guerra Fria foi uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética para provar superioridade. Então vamos ficar de olho aí nesses objetivos e vamos lá. No slide 5, nós vamos aqui iniciar de fato o nosso tema de hoje, a ordem bipolar. A ordem bipolar durou mais ou menos de 1945 até 1989. E vocês devem estar se perguntando, o que foi a ordem bipolar? O que é isso? Ordem bipolar? Vocês devem ter acompanhado nas aulas 1 e 2 da professora Lidiane, que trabalhou com os conteúdos relacionados ao sistema capitalista e ao sistema socialista. Então, esses conteúdos vão estar bem aqui, fazer parte da nossa aula, para que vocês possam entender e compreender o que foi essa ordem bipolar. No slide 6, nós estamos trazendo aí para você uma fotografia em preto e branco. Essa fotografia mostra a Alemanha, no período da Segunda Guerra Mundial. É uma fotografia que retrata a destruição provocada nesse período da Segunda Guerra Mundial. Prédios destruídos, muita destruição, para que vocês possam compreender o tão forte foi essa destruição na maioria dos países da Europa. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus tiveram não apenas os seus territórios destruídos, mas também parte das suas economias, em função desse conflito. Os Estados Unidos lançou um plano econômico chamado Plano Marshall, com ajuda financeira para a reconstrução dos países europeus, pois visava impedir o avanço do socialismo na Europa.
A União Soviética também lança um plano de ajuda aos países que tiveram a influência socialista. No slide 8, nós estamos trazendo aí para vocês uma charge para que a gente possa fazer uma reflexão aqui junta, para que a gente possa fazer uma análise desse momento chamado ordem bipolar. Na charge ela tem um fundo escuro, um fundo preto. Do lado esquerdo do vídeo, nós temos a águia representando os Estados Unidos. Essa águia está carregando um míssil nas costas e esse míssil vem com a bandeira dos Estados Unidos. No lado direito do vídeo, nós temos a imagem do urso nessa charge. Ele também está carregando nas costas um míssil e esse míssil vem com a bandeira da União Soviética. Eles estão um de frente para o outro, com uma cara assim de raiva, mostrando empatia um com o outro, querendo ver quem é que vai se sobrepor aí, fazendo uma cara bem estranha, como vocês podem visualizar nessa charge. O que é que ela está representando, Essa questão de cada um querer a superioridade nesse período pós Segunda Guerra Mundial, que foi denominado ordem bipolar. E aí no slide 9, para que vocês possam começar a entender e compreender como é que ficou essa divisão do mundo na ordem bipolar, nós estamos trazendo um mapa mundi. Esse mapa ele vem em 3 cores, azul, verde e vermelho, o azul representando os oceanos. Como vocês podem ver, a cor verde vem representando os países capitalistas e aliado aos Estados Unidos. Todos os países do nosso continente, do continente americano, com exceção de Cuba, estão nas cores verdes. Quase todos os países da África, com exceção de Moçambique e Angola. A parte da Europa, a parte ocidental da Europa, ou seja, do centro para o lado esquerdo do vídeo, todos os países europeus, Espanha, Portugal, Inglaterra, parte da Alemanha, a Holanda, o Sudeste Asiático, boa parte do Sudeste Asiático, a Oceania e mais países do Oriente Médio. Então, todos esses países estão nas cores na cor verde, representando o capitalismo aliado aos Estados Unidos. E em vermelho, nós temos aí o destaque aqui na América, Cuba, que ficou aliado da União Soviética, representando o socialismo. Na África, nós temos Moçambique e Angola. Aí nós vamos ter os países do chamado leste europeu, certo? Com influência direta da União Soviética, mais a União Soviética, China e o Vietnã no Sudeste Asiático. Então essa é a nova configuração a partir da ordem bipolar. Os países se agrupam em 2 grandes grupos. Por isso, o nome ordem bipolar, 2 polos. A gente vai avançando e vocês vão compreendendo. No slide 10, vamos dar continuidade, Eu também trago aí no lado direito do vídeo as 2 bandeiras representando essas 2 grandes potências, a bandeira dos Estados Unidos, nas cores com faixas branca e vermelha, as estrelas e o retângulo azul no lado superior. E no outro lado a bandeira da União Soviética em vermelho, com a foice, o martelo e a estrela amarela. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, o espaço global, gente, passa por essa nova organização, como a gente viu no mapa anterior. Os países eles se dividiram em virtude das diferenças entre os sistemas políticos, econômicos, sociais. E aí, 2 polos de poder de influência, Um capitalista, do lado dos Estados Unidos, e do outro lado o socialismo, com a União Soviética. Nesta nova reorganização, por espaço de poder, de um lado, como eu já falei, ficaram os Estados Unidos com o capitalismo e do outro lado a União Soviética. Por isso, gente, o termo bipolar, Bi quer dizer 2, polar, 2 polos, então 2 polos de poder. Com o final da Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos como a União Soviética saem fortalecidos. Porque é bom lembrar para vocês que esses países entraram como aliados na guerra e eles não tiveram problema nenhum nos seus territórios. Eles não tiveram seus territórios atacados. O principal território atacado foi o dos países europeus. Então ele sai fortalecido e a partir desse momento cada um vai tentar conseguir ser
a maior potência mundial, cada um com o seu sistema. O capitalismo dos Estados Unidos dizendo que é melhor, e do outro lado a União Soviética querendo provar também que o capitalismo não é bom e que o socialismo é que precisa ser implantado em todo o resto do mundo. E aí no próximo slide, no slide 12, nós vamos ter aí, destacar os fatores que caracterizaram essa ordem bipolar. Um primeiro fator foi a corrida armamentista e espacial. O segundo, a Guerra Fria. E o terceiro fator, as áreas de influência desses países que nós estamos relatando aqui, Estados Unidos e União Soviética. E aí no slide, no próximo, né, o slide 12, a gente vai falar da corrida armamentista e espacial. Espera aí, professor, como assim? Uma corrida? Corrida armamentista? Corrida espacial? Sim, gente. Esses países, né, eles se lançaram numa verdadeira corrida, porque cada um queria provar para o mundo a superioridade. Então houveram muitos investimentos em arsenais militares, muita arma militar, reestruturação dos seus exércitos, incluindo muita produção de arma nuclear. E aí essa palavra nuclear causava muito susto ao mundo, porque vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial, um dos marcos que finaliza a Segunda Guerra Mundial, é as 2 bombas atômicas que foram jogadas nas cidades japonesas, né, de Hiroshima e Nagasaki. E aí o mundo ficava muito assustado durante esse período, porque sabia que essas 2 grandes nações estavam produzindo esse tipo de armamento. A militarização entre os Estados Unidos e a União Soviética ameaçava a eclosão de outra guerra mundial. Então, o medo do mundo era que essa disputa de poder, essa disputa ideológica, né, entre essas 2 grandes potências pudesse ocasionar uma terceira guerra mundial a qualquer momento. A disputa, né, pela supremacia na exploração espacial era importante para a defesa territorial e simbolizava superioridade tecnológica e ideológica. Por isso, o termo, gente, corrida armamentista espacial. O marco dessa corrida espacial foi a chegada do homem à Lua. Né? Essa chegada do homem à Lua marcou essa corrida espacial, né, entre essas 2 nações. Os milhões de dólares que foram investidos em pesquisa foi importante para o desenvolvimento de novas tecnologias e avanços científicos. Embora que, num primeiro momento, esses investimentos eles tenham sido colocados para medir forças entre esses dois países. Certo? E aí, evidentemente, por exemplo, nós vamos ter aí o desenvolvimento de novos satélites de comunicação, que vai ajudar muito na comunicação entre os países do mundo. A NASA vai surgir também desse período, né? E tantos outros investimentos. E aí eu trago para vocês, no slide 14, uma imagem e uma charge. Para a gente ilustrar esse momento que nós estamos discutindo desse primeiro fator que marca, né, a ordem bipolar. A imagem do lado esquerdo do vídeo, ela tem um fundo preto. No centro da imagem nós temos uma grande explosão nas cores do amarelo para o vermelho, que representa a explosão de uma bomba atômica. Nós temos um astronauta e 4 armas apontando para o céu. E a seguinte frase: corrida armamentista e espacial. Na charge que está no lado direito do vídeo, nós temos o fundo claro, um amarelozinho claro. Do lado esquerdo dessa charge, nós vamos ter um tanque de guerra. Acima do tanque de guerra, nós temos 3 aviões que eles estão jogando bombas, né? E essas bombas, elas vêm com a bandeira dos Estados Unidos. E ao lado do tanque de guerra, nós temos alguns soldados, né? 3 soldados, com armas, né? Em posição de ataque. E do lado direito do vídeo e da charge, nós temos um tanque de guerra. Nós temos 3 aviões também jogando bombas, e essas bombas com as bandeiras da União Soviética. E também temos 3 soldados, né, armados em posição de ataque. E no centro da charge nós temos 2 homens, um de frente para o outro, bem vestidos, né, um encarando. E eles estão, né, representando os Estados Unidos e a União Soviética. Então, assim, essa posição que eles estão um de frente para o outro, demonstra,
né, essa questão de quem é que vai se ultrapassar, quem é que vai ter mais poder, encarando mesmo, ou seja, quem é que vai ser mais forte aqui. Porque o tempo todo, gente, durante esse período da ordem bipolar, é uma medição de força, né, em todos os termos, ideológico, político, econômico e principalmente militar. Esses países se tornaram grandes potências militares. E aí no slide 15, a gente está aí trazendo para vocês uma curiosidade, para a gente descontrair aqui um pouco. Você sabia que antes do homem pisar na Lua, outro ser vivo já tinha orbitado o nosso planeta? Vocês sabiam disso? Então vamos ver aqui no próximo slide que ser vivo foi esse que chegou a orbitar o nosso planeta antes mesmo da chegada do homem à Lua. E não estranho não, é isso mesmo. Certo? No nosso slide 16, eu estou trazendo aqui a fotografia da cadelinha Laika. Ela foi o primeiro ser vivo que orbitou o nosso planeta, em uma espaçonave lançada pela União Soviética em 1957. Fez parte do projeto Sputnik 2. E a cadelinha, né, ela tem a fotografia, ela está numa poltrona, numa cadeira como se fosse um pequeno sofá, na cor clara, e a cadelinha colocada no centro dessa poltrona, né? E ela foi lançada ao espaço, isso num projeto da União Soviética, para vocês terem uma ideia, né, do que a gente falou anteriormente, dessa corrida espacial entre os dois países. E atualmente vocês devem ter ouvido falar agora, com a pandemia, essa palavrinha aí, Sputnik, né? Porque parece até que nós estamos tendo ensaios de novo desse momento, que a União Soviética, né, hoje chamada de Rússia, lançou aí para o mundo inteiro, há cerca de algumas semanas, a primeira vacina, né, para combater o Covid-19, e batizado de Sputnik. Está relacionada a esse projeto, né, da União Soviética no período da corrida armamentista. E dando continuidade, vamos para o slide 17, com o segundo fator que marca a ordem bipolar: Guerra Fria. Mas espera aí, professor, Guerra Fria? Como assim? Como é que pode uma guerra ser fria? Vamos aqui entender por que esse termo Guerra Fria. Foi um período de tensão, gente, e conflito entre as duas potências, né, entre Estados Unidos e União Soviética. O clima entre as relações internacionais eram muito tensas entre esses dois países, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética disputavam hegemonia em várias áreas do planeta, certo? Então, por isso, esse clima tenso, por isso, o termo Guerra Fria, porque esses dois países nunca se enfrentaram, né, numa guerra, os dois, eles não chegaram a despontar para uma guerra, mas existia esses conflitos, esse jogo de interesses, né, essas questões econômicas, as questões militares. Então, o mundo ficava muito preocupado porque essas duas potências estavam extremamente armadas e organizadas. E aí, um conflito direto entre elas duas poderia gerar uma terceira guerra mundial com situações bastante difíceis para o mundo todo. Nunca ocorreu aí, de fato, um confronto militar direto entre Estados Unidos e União Soviética. Nós estamos no nosso slide 18 aí, para que vocês não percam o raciocínio. O enfrentamento, muitas vezes, ocorreu através dos seus aliados, não diretamente entre essas duas nações. E aí, aqui no slide 19, eu trago um mapa da Europa. A Europa ocidental capitalista e a Europa oriental socialista. Lá em cima, no nosso slide. E o mapa da Europa está representado aqui em três cores. O azul, representando as águas dos oceanos, e a cor verde e vermelha. A cor verde representa os países capitalistas que se tornaram aliados dos Estados Unidos, do centro do mapa para a esquerda do vídeo. Aí nós temos Portugal, Espanha, França, Alemanha, Suécia, Reino Unido. Do centro para o lado direito do vídeo, ou seja, para a parte leste, nós vamos ter os países do leste europeu ou da Europa Oriental que se tornaram aliadas do sistema soviético, ou seja, do sistema socialista da União Soviética. Eles estão em vermelhos e aí nós temos aí Hungria, Romênia, Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, entre outros. É assim que ficou, né? Uma divisão da Europa bem ao centro, né? Metade da Europa tornando-se socialista,
aliada da União Soviética, e a outra metade capitalista, aliado aos Estados Unidos. E aí na imagem 20, eu estou trazendo aqui para vocês uma outra charge, né? Essa charge, ela traz o personagem que a gente já viu em outra charge, né? Do lado direito do vídeo nós temos aí a águia, representando os Estados Unidos, inclusive com as cores da bandeira dos Estados Unidos. E do lado direito nós temos o urso representando a União Soviética, e ele está usando também cores e a estrela, né? Que representa a União Soviética. E no centro nós temos o globo terrestre, nós temos o mundo. E eles, cada um agarrado numa parte do mundo, puxando, né? E na parte de cima do globo terrestre, o planeta aparece com uma rachadura. E, evidentemente, a águia e o urso estão fazendo muita força, né? Como vocês podem acompanhar aí, fazendo força, cada um puxando para si esse mundo. Então, o que é que essa imagem pode dizer para vocês? O que é que ela pode nos proporcionar de discussão? O que é que ela representa, né? O que é que ela traz para a gente desse período do mundo, né? É como se a União Soviética quisesse o planeta todo, o mundo todo, só para ele. E, ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos também, vocês vejam aí que eles estão com expressão de força, cada um puxando para si esse planeta. Por quê? Porque cada um queria provar para o resto do mundo que o capitalismo é melhor ou que o socialismo é melhor. E no decorrer das aulas de geografia, vocês vão adquirir conhecimento para ir analisando esses fatos. Vamos para o nosso próximo slide. No próximo slide, que é o de número 21, eu estou trazendo uma fotografia em preto e branco. Né? Essa fotografia, ela na parte inferior, na parte de baixo que aparece no vídeo, nós temos 2 soldados, eles estão de costas e estão olhando para o céu. Na parte de cima da fotografia, que pega uma parte do céu, nós vemos 6 helicópteros se aproximando. Essa fotografia eu estou trazendo para retratar a Guerra do Vietnã, né, que ocorreu e que é um exemplo de conflito indireto entre as potências da Guerra Fria. Certo? Isso aqui, a Guerra do Vietnã, foi uma dessas guerras regionais que ocorreram nesse período, né, que tem a influência das 2 grandes potências desse período, Estados Unidos e a União Soviética. E no nosso próximo slide, que é o de número 22, nós estamos trazendo o terceiro fator, que são as áreas de influência. Nesse slide, eu também estou trazendo uma fotografia em preto e branco, né, do Muro de Berlim. Certo? Ela está aí do lado direito do vídeo. O Muro de Berlim foi erguido, né, com tijolos e concretos, também arames farpados. De um lado do muro, né, do lado da Europa Oriental, nós temos soldados russos, né, vigiando esse muro. O Muro de Berlim, né, Berlim é a capital da Alemanha, um país da Europa, e o muro foi um marco desse processo de divisão do mundo nesses 2 sistemas, né? Nesse período da ordem bipolar. Porque o muro foi erguido, né? Dividiu a cidade de Berlim em 2. Né? Essa divisão ficou clara, né? Com esse concreto colocado para fazer essa divisão. Então, do lado oriental estava os países aliados da União Soviética e na parte ocidental os países aliados dos Estados Unidos, os países capitalistas. Então, o muro é uma figura importante nesse processo da ordem bipolar. E as fronteiras entre o bloco capitalista e socialista na Europa correspondem, em linhas gerais, às posições que foram atingidas pelos exércitos anglo-americanos e russo. Então, aí, durante muito tempo, esse muro ele tinha a presença física, né, dos exércitos, tanto do lado americano como do lado da União Soviética. E aí eu trago aqui no slide 23 o mapa mundo, né, mostrando as áreas de influência do capitalismo americano. Né? Além da Europa Ocidental, esse mapa ele vem em algumas cores. Nós temos a cor laranja, nós temos a cor amarela, a cor roxa. O roxo está representando os países capitalistas que já eram considerados
desenvolvidos. Os países em laranja, né, todos da América Latina, né, do México para baixo, com exceção de Cuba, quase todos da África, representando o capitalismo subdesenvolvido, que se aliaram aos Estados Unidos. E em verde nós vamos ter os países aliados da União Soviética. E são a China, né, mais os países do leste europeu, e também na África a gente vai ter aí Moçambique e Angola, que se alinha aos países dos países aliados da União Soviética. As áreas de influência, como a gente pode ver aí no slide, ó, da União Soviética, todo o leste europeu, China, Cuba, mais os países da África, Moçambique e Angola, como também o Vietnã e Laos. E as áreas de influência dos Estados Unidos, né, foi toda a Europa Ocidental, mais o restante, né, dos países que eu falei para vocês, e Japão, ok? Foram as principais áreas de influências desse período. E aí, vamos lá. Através do Plano Marshall, que a gente já falou um pouquinho lá atrás, né, a gente está agora no slide 24, os Estados Unidos investiram centenas de milhões de dólares na reconstrução das economias europeias. Veja que os Estados Unidos, né, com o sistema capitalista, a gente já falou que ele já sai à frente, né, e ele injeta milhões de dólares na economia dos países da Europa, né, para também facilitar essa reconstrução e automaticamente os Estados Unidos se fortalecerem. A fronteira ideológica que separa a Europa capitalista da socialista ficou conhecida como cortina de ferro. Lá a fotografia que a gente mostrou do Muro de Berlim dá essa ideia, né, de cortina de ferro. E aí eu troco aqui a Europa após a Segunda Guerra Mundial, um mapa destacando, né, em três cores, azul os oceanos, todo o azul, né, na parte esquerda do vídeo aí no mapa representa os países capitalistas, aliados dos Estados Unidos, e os países em vermelho, socialistas, acompanhando a União Soviética. Depois, aqui no slide 26, eu trago mais uma vez o mapa mundo, agora em duas cores, né? Branco e vermelho. Todos os países em branco, vocês podem ver aí que estão, na grande maioria, América, menos a Cuba, África, Europa Ocidental, Sudeste Asiático, mais a Oceania, os países capitalistas e aliados dos Estados Unidos. E as cores em vermelho, como nós já demonstramos em outros mapas, Cuba, Moçambique, Angola, leste europeu, toda a Rússia, né, União Soviética, mais China e Laos, os países socialistas. No próximo slide, nós vamos trazer o trailer de um filme, né, A Ponte dos Espiões. Esse filme vai retratar um pouco de como foi essa tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ele vai relatar a situação de dois prisioneiros. Um piloto americano, que se torna prisioneiro do governo russo, e um provável espião russo, que se torna prisioneiro do governo americano. E aí o governo americano contrata um advogado de Nova York para fazer a defesa e conseguir fazer as trocas, né, entre esses prisioneiros, já que diretamente esses governos não conseguiam dialogar. O filme ele vem recheado de muitas cenas. A primeira cena a gente vai ver aí carros correndo, homens correndo na rua. Aparece na segunda cena o prédio da Justiça Americana em destaque, muitos repórteres acompanhando, porque o caso, né, se torna bastante forte nesse período, dá uma repercussão muito grande. Depois nós vamos ter o avião militar sendo apresentado para um grupo de soldados americanos. Um soldado americano, que se torna prisioneiro, faz um voo nesse avião U-2, sobrevoa a União Soviética, e ele é abatido pelo míssil, e aí se torna o prisioneiro do governo russo. O advogado precisa sair dos Estados Unidos e ir para Berlim Oriental para facilitar as negociações e a troca entre os prisioneiros. E aí ele precisa se despedir da família. E lá em Berlim vai aparecer as ruas de Berlim à noite, com pouca iluminação, vai ter tanques de guerra, soldados, e vai ter o muro de Berlim que vai aparecer aí claramente nessa cena. Vamos acompanhar? Estamos envolvidos numa guerra. Esta guerra não envolve, por enquanto, tropas de combate. Envolve informações. Surgiu algo importante. Temos um espião soviético. Queremos que você o defenda. Sou um advogado de seguros, não atuo na área criminal há anos. Você representou muitos espiões acusados? Será a primeira vez para nós dois.
Devia tomar cuidado. As pessoas estão com medo desse homem. Ele é uma ameaça para todos nós. Sabe como as pessoas vão nos olhar? A família de um homem tentando libertar um traidor? Todo mundo merece uma defesa. Toda pessoa tem importância. De agora em diante, não vão se referir ao U-2 como uma aeronave de reconhecimento. Você vai tirar fotos sobre o território soviético. Me diga o que aconteceu. Pegaram nosso piloto espião, que sabia de várias informações confidenciais. Nós pegamos Abel. Queremos que negocie a paz porque não há diálogo entre os dois governos. Evitaria uma guerra termonuclear com a União Soviética. Estou falando sobre a segurança do seu país. E onde eles querem que aconteça essa negociação? Berlim Oriental. Só me diz que não vai correr nenhum perigo. Me dê alguma esperança. Estou fazendo isso por nós. Só restaram algumas rotas para o leste e o Estado de Direito não é estabelecido com muita firmeza por lá. Evite interagir com as pessoas em geral. Você não é bem-vindo. Nós precisamos ter o diálogo que nossos governos não podem ter. Você é americano, pode muito bem ser detido. Afaste-se do muro, atravesse-o e será baleado. Há muitas pessoas que querem que essa troca jamais seja feita. Não vamos deixá-lo aqui. As coisas começaram a desandar. Há um preço para essas coisas. Um preço para o seu país e para a sua família. Precisamos que isso seja uma troca. Ponte dos Espiões. Espero que vocês tenham gostado do trailer. Se tiver interesse, vocês poderão ver no YouTube, o filme está lá disponível. Também eu trago outra sugestão. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, um outro filme interessante que trata dessa temática, são 13 dias que abalaram o mundo. Nós estamos chegando agora ao finalzinho, né, da nossa aula. No nosso próximo slide aqui, eu trago do lado direito a imagem do notebook e vários livros que faz uma conectividade. Livro entrando no notebook, livro saindo para auxiliar a aprendizagem de vocês. Meu muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Teleaula Natal.